pelo Everardo. Glória a Deus. Pai do Senhor. Eu sou da amada igreja na paz do Senhor. Meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, querido, santo, estamos aqui nesta tua casa, na tua presença, para louvar, engrandecer e teu santo nome. Abençoa cada um que entrou por essas portas, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Toma cada um nas tuas mãos, abençoa fortemente, poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Gilberto. Salve, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, pode crer como existe Deus no céu. Eu estava fazendo um estudo e ia falar sobre a família de Jesus. Sobre a família de Jesus. Mas eu pensei comigo, como é que eu vou falar da família de Jesus, né? Mas já estava escrito. Aí eu disse, não, vou fazer outro estudo. Pedi sabedoria a Deus e orei ao Senhor. E fiz um estudo sobre as pessoas, quem é salvo, e sobre as pessoas, quem não é salvo. E Deus me deu essa capacidade, irmão, para a honra e glória do Senhor. E aí eu comecei a estudar. Aí eu fui lá no irmão Gilberto. Irmão Gilberto, terça-feira eu vou fazer um estudo e trazer a palavra do Senhor sobre quem é salvo e quem não é. Irmão Gilberto disse, você já pediu a Deus? Já. Pois deixa Deus trabalhar. Irmão, quando foi hoje? Quando foi hoje, eu escutei o telefone tocar. Eu dei aquele sorriso, dei um bom dia e dei a paz do Senhor. E este servo do Senhor é o seu Everardo de Sedimê. Você está pronto? Disse, estou, pastor. Pronto. Aí eu fui, minha esposa tinha ido ali para o Dionísio, ela foi fazer uma consulta. E ela tardou um pouco, eu fui atrás. Rapaz, quando eu cheguei ali pertinho da praça, aí eu encontrei esse papel todo enrolado, amassado, enrolado e jogado lá no canto. Eu olhei para aquele papel pensando que era uma nota, né? Pensando que era uma nota, de vou exibir esse papel. Rapaz, quando eu vou abrir esse papel, mas olha o que tinha escrito. Dá para você ler daí, pastor? Ah, não? Mas eu vou... Olha, o tema, a salvação é especial. Estava nesse folheto. Eu digo, foi Deus que confirmou. Parei ali a leitura da família de Jesus e trouxe essa mensagem sobre a salvação. Era o que Deus tinha confirmado. Através desse papel. E o irmão Gilberto tinha dito, você pediu a Deus? Eu digo, pedi, irmão Gilberto. E ele vai mostrar. Aí nessas duas leituras ele mostrou a salvação. A salvação é especial. E com certeza é especial. Mas nós vamos começar, irmão, lendo a palavra do Senhor, para nós sabermos a confirmação do que a Bíblia vai dizer. Primeiro nós vamos estudar lá em João 3:16. E nós vamos observar sobre as perguntas e sobre as pessoas, né? Nós podemos observar na tranquilidade, não tenha pressa aí. Você já sabe, você já conhece. Mas o que Deus quer mostrar para você é que você pegue a sua Bíblia e abra aí na maior tranquilidade. E aí você vai entender. João 3:16.
Vamos lá. Mas espera aí. Primeiro eu tenho que puxar aqui meu... Irmão, é bom a gente lutar com uma pessoa assim, porque essa pessoa que está fazendo a pregação, ela tem que achar graça, né? E não tem nada de ruim não, irmão. Quando você começa a falar na palavra do Senhor, você começa a sorrir. Pastor, parece que até meu esboço foi-se embora. Mas eu encontrei ele aqui. Tem tempo. Vamos. Para o nosso estudo, eu comecei botando aqui a salvação. A salvação é muito importante. Queridos irmãos, vamos estudar a respeito da salvação. Quem é salvo e quem não é salvo. A salvação é um privilégio. A salvação é um dom que Deus nos dá. A salvação ela é gratuita. Essa salvação você não compra. Precisa só você ir buscar ela. É um presente de Deus, é. Mas Deus quer que você vá buscar esse presente. Que é a salvação. E aí eu comecei a meditar na palavra de Deus. Se é um presente, vamos buscar ela. Diz assim a palavra de Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O 18. Quem nele crê, não é julgado. Quem não crê, já está sendo julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Notamos aí, irmãos, no texto que a palavra de Deus disse, ele diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos que nele crê. Deus, ele não mediu força, ele não fez acepção de pessoa nenhuma. Ele veio, deu seu Filho para o mundo inteiro. Ou seja, onde tiver pessoas que se converteram ao Senhor, Jesus veio para ele. Mas muitas pessoas, como diz aqui no texto, mas somente para os que crê. Se você crê no Senhor Jesus, de todo o seu coração, você está sendo salvo. Se você confiar no Senhor Jesus, você está sendo salvo por Ele, porque você creu no nome dEle. Se fosse para salvar o mundo inteiro, Deus tinha dito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Para o mundo, tanto faz se converter, como se arrepender, como não. Mas por Ele vai ser salvo. Mas não. Por que a Bíblia diz só os que crêem, os que recebem Jesus como Senhor e Salvador? É porque, irmão, nós temos milhares, não sei quantos milhões de pessoas no mundo. Mas nem toda pessoa crê no Senhor Jesus. Nem toda pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, se essa pregação, essa salvação, é para os que crêem no Senhor Jesus. É para os que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que ele traz essa meditação. Mas aí nós vamos buscar nos outros textos, na palavra de Deus. E ele vai mostrar, justamente aí, onde você vai ouvir. Lá em João, no mesmo livro de João, não precisa você sair dele. Né? No mesmo João, João 1 e 12. Pastor, 1 e 12, pastor, por favor. Glória a Deus, aleluia. Porque, meu irmão, aqui Jesus, Deus veio para o povo dele, para os judeus.
Mas nós era afastado de Deus. Nós era separado. Nós não tínhamos salvação. Nós não tínhamos nem esperança de poder ser salvo. Mas aí, como os judeus, que Jesus veio para ele, para o povo dele, que ele era um povo que buscava a Deus mesmo. Os judeus buscavam tanto a palavra de Deus, buscavam ele, que ele mesmo, Deus disse assim: já que vocês me buscaram tanto, eu vou até vocês. Mas quando chegou na terra aqui, eles rejeitaram. Disse: não, queremos não. Aí foi onde Deus jamais ia fazer exceção de pessoa. Eu vim para vocês não me quiserem, também tchau, vou embora. Não. Aí Deus trouxe o mundo inteiro. E ele diz: mas todo quanto o receberam, deu-lhe poder de seres feito filho de Deus, a saber os que crêem no seu nome. Que privilégio é esse nosso, meu irmão? Deus dá o poder a cada um de nós para seres feito um filho de Deus. Meu irmão, isso aqui é tão importante que a palavra de Deus aqui ela não está excluindo ninguém. Bem frisada a palavra de Deus. Seja lá ele que for, se ele crer na palavra do Senhor e ele confessar Jesus como Senhor e Salvador, pois pode crer que essa pessoa está sendo salva. Porque a palavra de Deus é quem diz. E tudo que nós confiamos na palavra dele e aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz lá, mesmo no livro de João, que nós não somos julgados. Mas lá na frente ela vai falar sobre as nossas palavras também. Que também as nossas próprias palavras quem vai nos julgar. Daquilo que nós dissemos. Vamos lá para... Eita Jesus, louvado seja o nome do Senhor. João 5:28. A irmã Suliane, pode ler, irmã Suliane, para mim, por favor? João 5:28. Está entendendo isso aí? Todos os que aceitaram Jesus Cristo vão ouvir a voz dele. Está lá embaixo? Está. Está lá embaixo? Está. Mas eles vão ouvir a voz de Deus. E esses que ouviram a voz de Deus vão sair, vão ressuscitar. Por quê? Porque essas pessoas se dedicaram na palavra de Deus, buscaram o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da salvação. E essas pessoas estão confirmando a palavra dele. O que nós devemos fazer? A promessa, o que foi que Jesus disse? A promessa dele? Eu vou, mas eu enviarei um Consolador. E é o Espírito Santo. Esse é quem vai converter vocês do pecado. Esse é que vai converter vocês do pecado. E falando do pecado, irmão, sempre eu gosto de botar dois termos aqui. O pecado tem que ter o perdão de Deus. O pecado. O pecado, se nós pecamos, nós temos que confessar. Para que nós possamos estar na glória de Deus. Se nós encobrimos nosso pecado, jamais nós vamos, por mais que nós pegamos a palavra do Senhor, mas jamais nós vamos ser salvos. Porque nós estamos fazendo o errado e encobrindo os pecados. E aí, é onde cabe, porque Deus amou o mundo. Justamente que é para morrer por nosso pecado. Para morrer por nosso pecado. Porque nós não tínhamos salvação. Mas o Senhor nos deu a salvação, através do seu Filho. João 9:28. Nós lemos João 5:28, agora 9:28. Pedir a irmã Socorro aí para ler aí, para mim, por favor. 9:28.
Continue o 10. Até o 10, por favor. Não, até o 10 não, até o 30. Está vendo aí como é que é? Olha o que foi que os judeus, falaram para aquele homem cego. Você está vendo isso aí? Nós somos discípulos de Moisés, porque Deus falou com Moisés. Mas tu é discípulo dele aí. Nós não somos não. Rejeição, meu irmão. Rejeição. Nós somos discípulos de Moisés, mas só tu que é discípulo desse aí. Nós nem conhecemos quem é ele. Vendo todos os milagres que Deus estava fazendo, Jesus estava fazendo com aquele cego, mas eles rejeitaram, não quiseram, não aceitavam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não aceitavam Jesus como seu Rei. Meu irmão, é muita gente aqui, meu irmão, não é fácil, rejeitando Jesus. Mas o que Jesus pode fazer? Nada, porque a decisão é da pessoa. Você já pensou se a decisão fosse o próprio Deus? Deus salvaria o mundo todo, mas a salvação é da pessoa mesmo. Ninguém pode dar salvação a ninguém, só Jesus. Agora você tem que tomar a sua decisão, saber se você quer aceitar Jesus ou não. Se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aí Jesus quer, muito bem meu filho, eu vou te salvar. Mas, a não ser que você... E a questão, irmão, que a Bíblia diz que são pessoas que são salvas, todo aquele que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, também aquelas pessoas que não rejeitam Jesus, também ele encosta para ali. Pode ser hoje, pode ser amanhã, também a gente não está julgando as pessoas, mas o que nós estamos dizendo, que no dia da manhã, essas pessoas que rejeitou Jesus, pode mais tarde eles aceitar Jesus Cristo, se arrepender, confessar o seu pecado. Senhor, eu andei nesse caminho errado, agora eu quero estar junto contigo. E Jesus está de braço aberto. Por mais que a pessoa tenha um crime nas costas, mas se ele vier se arrepender, irmão, Jesus está de braço aberto para perdoar esse homem. Ele pode ser o que ele for. Jesus não vai olhar para a dificuldade dele. Jesus vai olhar para ele, o arrependimento dele. Jesus disse, você se arrependeu com fé? Jesus conhece. E ele dá o testemunho. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados. Vinde, você está sendo salvo por mim. Vamos lá. Agora aqui eu botei aqui uma palavrazinha aqui, muito... Voltamos para Lucas. Viu como é corrido? Voltamos lá para Lucas, capítulo 12, versículo 9 a 8. A Mateus passou para João, agora vamos para Lucas. Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12, 8 a 9. E aqui o irmão para ler. Nosso amigo ali, Daniel, né, Daniel? Não tenha pressa, irmão, pode ficar à vontade. Lucas 12, 8 a 9. Pronto, só até mesmo. Irmão, nós podemos ver aqui, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessarás diante dos anjos de Deus.
Que palavra maravilhosa você fazer uma confissão. Pastor, às vezes de domingo aqui faz o apelo, e muita gente vem para frente, uma confissão, de arrependimento de pecado, né? Ele está confessando Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Mas, irmão, quantas pessoas tem também negando? Olha aí que diz o 9. Mas o que me negar diante dos homens, serás negado diante dos anjos de Deus. Naquele dia, irmão, Jesus vai te fazer o chamado. Você está presente. Todos nós estamos presentes. Né? Aí chama uma pessoa. Fulano de tal de Anzóis. Aí ele, sim, meu Deus, vai receber meu galardão. Jesus disse, pai, isso aí não. Isso aí me negou. Lá na terra, ele me negou. Ele não confessou o nome dele. Como meu Senhor e Salvador, ele não confessou não. Ele me negou. E aí, meu irmão, que vergonha. E a palavra de Deus diz, meu irmão, que a nossa vida, a nossa salvação, ela já parte daqui. Se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está sendo salvo daqui. Mas também se você negar o Senhor Jesus e partir desse mundo negando o Senhor Jesus, você também já sabe qual é o caminho. Que ele diz aqui, mas a todo quanto me negarem, diante dos homens, serás negado diante dos anjos de Deus. Você já imaginou? A gente ser negado pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Salvador. Vamos lá. Lucas 13, 23. Bem aí encostadinho. Lucas 13, 23. Lucas 13, 23. Quem pode ler aí? Irmãos, tem que estar tão longe. Lucas 13, 23. Pronto, só até aí. Obrigado, irmão. Escute o que Jesus está dizendo aqui. Isso aqui eram os discípulos dele andando com Jesus para o caminho de Jerusalém. Ele disse assim, ó. Passava Jesus por cidade e aldeia, e ensinando o caminho para Jerusalém. Vieram alguns, muita gente, vieram alguns e perguntaram, ó. Alguns lhe perguntaram, Senhor, são poucos que são salvos? Jesus respondeu, e é só sai. Esse pouco tem que se esforçar. Por quê? Porque esforçais. Esforçais. Ele disse, e alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos que se salvam? Respondeu-lhe Jesus, esforçais por entrar pela porta estreita. Meu irmão estava comparando essa porta estreita, que é baseada até no filme, que eram os caras muito gananciosos por ouro, e entraram numa caverna. E lá cada um queria pegar o ouro. Só que não podia passar aquela porta, que eles passaram quase de banda, para ir buscar o ouro. Só que na saída, como é que eles poderiam carregar de ouro, passar naquela porta estreita? E só tinham 3 segundos para eles passar. Eles decidiram, ou ficava com ouro, morria com ouro, ou se salvaria a vida. Né? Para ficar mesmo pobre mesmo. E o final da história é que um passou de banda e o outro queria passar com a bagagem. E não deu. A porta se fechou e a terra se desmonorou por cima dele. Irmão, aqui eu comparo. Quando fala no caminho estreito, Jesus ele está comparando aqui que ele, digamos que ele é uma vereda, não é um caminho largo, só uma veredazinha. Mas essa vereda, irmão, é cheia de espinho. Aí você tem que pisar com cuidado.
E se você chegar a se espinhar, não reclame. Interessante que é isso, né? Não reclame. Ah, mas antes eu tinha sido por acolá, pelo caminho largo, que era melhor. Aqui o caminho é cheio de espinho, não reclame não. Lembra que foi que Jesus fez na cruz? E agora na Semana Santa, né, nós vamos ter a Páscoa. Coroa de espinho. Ele reclamou? Não, de maneira nenhuma. Pai, se possível for, perdoa esse povo aí, porque ele não sabe o que faz. Pediu a Deus para perdoar aquele povo, porque não sabia o que fazia. Não reclamou não. E assim somos nós, na vareda, no caminho estreito, nós temos que pisar com cuidado. Se nós se espinhar, amém, meu irmão. Por quê? Porque os espinhos são os espinhos da vida. De cada irmão que pode ser espinhado o dia a dia da vida. Na dificuldade. Servir a Deus é bom. Dificultoso mas persevere. Insista, persista e não desista. Que o seu lugar está guardado lá, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão, como é bom servir a Deus. Aqui nós vamos para Deus, aqui ele afirma claramente que o povo deles são pouco, não são muito. E eu estava imaginando aqui que se nós fosse basear quantos milhões de brasileiros nós temos hoje vivos, não sei quantos milhões, eu baseei mesmo. 40% do povo salvo. 20% em dúvida. É o que a Bíblia diz. Que nenhum duvidoso entrará no reino do céu, porque eles duvidaram da palavra do Senhor. Eu botei 20% das dúvidas. E 40% rejeição. Mas essas pessoas que estão rejeitando Jesus hoje, eles também podem se incluir nos 40% que estão aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. E aqui Jesus, ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Voltamos lá para Mateus, capítulo 7, 21. É um versículo que todo mundo já conhece. Aí nós vamos saber, irmão. Eu acho que até o irmão Nonato conhece. Irmão Nonato, não tenha pressa, irmão Nonato, e pode ler, viu, irmão Nonato? Não tenha pressa não, irmão Nonatozinho, pelo amor de Deus, e pode ler essa leitura para mim aí. Leitura, Mateus 7 e 21. Deu para entender aí, irmão? Olha. Nem todos que me dizem Senhor e Senhor entrarão no reino do céu. Mas o que é que vai entrar no reino do céu? Somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Somente aqueles que vão fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, meu irmão, é que todos nós se rendamos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque quando você chegar, digamos que você parte desse mundo para o outro, e chegou na hora de você se apresentar lá ao nosso Senhor Jesus. Você chega lá, você não vai ver Deus não. Jesus não vai te apresentar. Irmão Everardo, meu pai, prazer. Não, de maneira nenhuma. Primeira coisa que você vai ver é Jesus. Mais nada. Jesus, ele é o Deus. Deus vivo. Jesus é o Deus. Jesus, ele é o Pai. Jesus, ele é o Filho. João diz: porque eu e o Pai somos um. Então você não vai ver outro Deus a não ser Jesus. Aqui é configurando as palavras que Jesus está dizendo aqui, para aqui na terra, para nós aqui na terra. Mas depois que nós partimos, nós não se lembramos de nada, nem do que ficou aqui, nem do outro. Então é lá Deus que vai dizer. Se tu quer ser guiado é pelos anjos lá, apresentar o Rei dos Reis, nosso Deus maravilhoso. Vamos lá. Vamos correr um pouquinho, Mateus 10, de 32 a 33. Escute o que foi naquele versículo, lá em Lucas. Mateus 10, 32.
Eita Jesus, não me esqueça desse versículo. Andrezinho, pode ler, meu filho. Mateus 10, de 32 a 33. Olha aí que confirmação lá de Lucas para Mateus agora, né? Porque se nós deixássemos, se Deus tivesse dito assim, não, fica só em Lucas. Aí não tinha um texto. Porque a Bíblia sempre ela tem um texto e o contexto para você ler. Para você ter a confirmação. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Eita Jesus! Mas aquele que me negar, aqui na terra, diante dos homens, me negar, eu também vos negarei diante do meu Pai, que está lá no céu. Isso é a confissão de Deus, a confissão do próprio Jesus. É uma coisa que ele está dizendo, irmão, eu vim para salvar todos vocês, mas vocês me rejeitam. Por que você me rejeita? Talvez se eu cobrasse a salvação, se Deus viesse mesmo para dizer, eu vou mandar meu filho, mas aquele que quiser ser salvo vai ter que pagar. Meu irmão, seria um esforço tão grande, se ele cobrasse 1 milhão para você ter a vida eterna, quem não tivesse nem um tostão, mas ia morrer de trabalhar para pagar 1 milhão. Mas aqui ele está dando gratuitamente, e nós estamos rejeitando. Para nós ter uma vida eterna ao lado dele, nós estamos rejeitando. Mas a palavra de Deus diz, aquele que me negar, naquele dia, eu negarei também o seu nome. Vamos lá. Está terminando. Falta só o outro lado da outra folha. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos 10 e 9. Eita Jesus. Obrigado, Jesus. O pastor. Pai do Senhor, pastor. O pastor pegou na minha mão. Isso que é isso, rapaz? Estou pegando é no copo d'água gelada. Mas, irmão, porque é uma responsabilidade grande que a gente tem para trazer a palavra de Deus. A gente tem que orar, buscar o Senhor, né? E eu sempre tenho dito ao Senhor, Senhor, onde quer que eu esteja, não me deixe envergonhar da tua palavra. Me capacita. Seja o inimigo envergonhado, mas o povo de Deus não deve se envergonhar. Romanos 10 e 9. Pastor, pode... Eita Jesus, mais uma confissão. Se com tua boca confessarem. Meu irmão, nós temos que declarar. Nós temos que declarar. Jesus, eu estou aqui, eis-me aqui. Não me envergonha não, meu Pai. Não deixa eu me envergonhar, nem o inimigo me fazer vergonha não. Porque eu quero declarar que o Senhor é meu Senhor e nada vai me faltar. Ainda que a tribulação, faça que no salmista. Ainda que eu ande pela sombra do vale da morte, mas nada temerei. Porque o Senhor ali vai... Romanos 10 e 16. Mesmo no corrido aí, irmão. Romanos 10 e 16. Pode que é na... Pode ler aí. Irmão Socorro. Romanos 10, 16. Aí, para mim. Deu para entender isso aí? Aqui já era Isaías falando, Senhor,
Ele disse, mas nem todos obedeceram, aqui na minha versão na Bíblia, aqui essa aqui, nem todos obedeceram o Evangelho, pois já dizia, Senhor, quem acreditou na nossa pregação, né? Porque nem todos obedeceram o Evangelho. Isaías já vinha profetizando isso há muito tempo. Mas aí, irmão Socorro, completa aí a frase aí, até lá o finzinho para você ver. Até lá o 19. Deu para entender? Eita Jesus! Aqui, o que ele estava falando não era só em Jerusalém não, irmão. Aqui ele diz assim, mas pergunto, porventura, não ouviram? Aí que é a palavra, sim, é claro que ouviram, né? Deus diz naquele dia que não daria ninguém por inocente, porque todos ouviram. Ele diz, sim, ouviram, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins, rapaz, do mundo. Os confins do mundo, irmão, é onde tiver um pezinho de pessoa, ali já é o mundo. Ali onde tem um pé de pessoa, seja lá onde tiver, é o mundo. Porque Deus amou o mundo. Está entendendo? Deus não amou a terra, né? Deus amou o mundo de tal maneira. E onde ouviu a voz do Senhor, as pessoas se converteram. Mas, quando chegar naquele dia, ninguém dará por inocente, não. O Senhor vai mostrar a vida das pessoas aqui na terra. Aí você vai... E aí, quando as pessoas, Deus chamar aquelas pessoas, aí a pessoa vai... Aquelas pessoas que estão sendo salvas, né, ainda, né, com as suas dificuldades, aí chegar lá... Aqui, ó, o que você fez, tá vendo? Aquelas pessoas começam a chorar. Aí Jesus vai e diz, se acalme, você já está sendo salvo. Começa a enxugar as lágrimas dos olhos, porque é desse jeito. Deus, ele trata nós de uma certa forma, com tanto carinho, mas nós sempre acaba dando patada, né? Vamos lá para... Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí eu botei aqui, queridos irmãos, toda pessoa que rejeita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essas pessoas que rejeitam, porque eu não vou ser crente. Irmão, não pense isso não. Você não está rejeitando nenhuma pregação de nós, não. Você está rejeitando o próprio Jesus, né? Então, se as pessoas que rejeitam Jesus e nas suas condições aí, Deus disse, se acalma, filho, que você pregou a palavra para ele. Agora quem vai converter é o Espírito Santo. Se ele não obedecer ao Espírito Santo, deixe. Tente uma vez, duas, não tenha pressa, 3. O que você não pode é forçar. Querer que aquela pessoa né, aceite Jesus Cristo por cima de pau e pedra, porque fez uma pregação chamando todo mundo. Não, tenha calma. Deixa Deus trabalhar no seu coração e assim você vai. Irmão, para nós encerrar, vamos ler Daniel 12, de 1 a 2. Pastor, pode ler, viu, pastor? Isso daqui. Eita, Jesus. E outro irmão aí, lá em Apocalipse 19, 14 e 15. O irmão Adriano. É Adriano? Lá em Apocalipse, irmão Adriano. Aí o pastor Tiago, Daniel 12, 21. E o irmão Adriano, Apocalipse 19, 14 e 15, viu? Pode ler, pastor Tiago. É o Daniel. Daniel 12.
Pode crer. Muitos se levantarão para uma vida eterna, que são as pessoas que estão morrendo em Cristo Jesus, estão se levantando para uma vida eterna. Mas, irmão, aqui não é poucas pessoas, mas aqui muitos se levantarão para a vergonha, irmão. Passou anos e anos e anos e anos na terra, você rejeitando Jesus Cristo. Quando chegar no final, irmãozinho, vamos botar a cabeça para pensar que quando chegar lá no dia, depois da morte aqui, só o dia de juízo, o povo de Deus se levanta todo para a honra e glória do Senhor, e a pessoa ainda fica enterrada, que rejeita Jesus Cristo, fica enterrado. Passa dias e mais dias e mais dias, dia de juízo, dia de julgamento. É que Deus vai permitir que aquele corpo se levante. Porque a palavra de Deus diz que a terra não ficará com nem o corpo debaixo dela. O mar dará conta dos mortos que morreu no mar. Quando Deus falar com o mar, meu amigo, eu vou dizer uma coisa. O mar fica muito calmo que só ele. Irmão Adriano, Apocalipse 19, 14 e 15. Perdão, irmãozinho, perdão. É 19, 14, é 19, 14 e o 15. É o 20, perdão. É o 20, tá certo. Já no finalzinho para encerrar, o maligno queria me dominar. Rapaz, sai daí, em nome do Senhor Jesus. É isso mesmo, capítulo 20, 14 e 15. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Meu irmão, isso aqui é para nós hoje. Isso aqui é para nós hoje. Então, a morte já não... Olha para você ver, como aqui já não vai ter mais a morte, viu? Aqui ele disse, então a morte já não existe mais. Né? O inferno e a morte foram lançados para dentro do lago de fogo. Né? O fogo, segundo a morte. Né? Por que diz isso? Porque o lago de fogo para Deus é a morte. Mas, irmão, outro dia, eu estava falando com um dos companheiros. E ele dizia, mas é verdade, mas morreu-se, acabou-se. Eu digo, como é que é? Morreu-se, acabou-se não, meu amigo, você é que pensa. Aí é que vai começar a vida. Porque quem fez o bem, vai viver ao lado de Cristo. Mas quem praticou o mal e fez o mal e morreu dentro das suas maldades, aí é que a vida vai começar para ele. Mas é onde é, irmão? Dentro do lago de fogo. Juntamente com Satanás. O nosso acusador, o mentiroso. Mas ele diz aqui, ó. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, jogado dentro do lado de fogo. Você imagine que aquela caldeira que o Isaac e Abednego, pronto, três aí, foram lançados na cova, lá na fornalha. E o rei mandou aquecer cada vez mais, né? Aí eles acharam ali que a caldeira ia chamar ele bem ligeirinho, né? Mas olha aí, lá dentro tinha um anjo de Deus passeando por dentro dele. Igual o gelo, por dentro, né? Mas o fogo de Deus não. O fogo de Deus, meu irmão, vai arder uma vida eterna. Jamais vai ter fim. Imagine o corpo do homem. Eu comparo o corpo do homem com uma bola, uma bexiga. Você enche ela,
ela quer subir, mas fica sempre batendo no chão. Você imagina a temperatura do corpo do homem. E diz lá que o Satanás, todos os seus anjos, todos os seus malfeitores, tudo está no caldeirão só. O diabo lá não tem mais poder. Tudo é um caldeirão só, está lá. Meu irmão, quando nós pensamos nisso aqui, nós devemos louvar o Senhor e cada vez mais buscar nos pés do Senhor a nossa salvação. Ele está de braço aberto. Ele está de braço aberto. Vinde, filho meu, vinde. Enquanto tu está vivo, né? Porque, rapaz, até eu acho interessante, pastor, que diz, a palavra de Deus diz lá em Corinto, que mesmo as pessoas sem Cristo, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, essa pessoa é morta, ó. E continua falando, né? Mas só que essa pessoa continua morta. Depois que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito reversa. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. E eu quero já entregar aqui nesse momento. E vou entregar aqui nesse momento. Pastor, para vir orar. Bem em cima da hora mesmo. E louvado seja o nome do Senhor. A palavra é essa, o recado que Deus pede para te dar. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Diácono Everardo. Se eu tivesse entrado aqui...